5 lições baseadas na história de José que tem muito a nos ensinar e também podemos aplicar em nossas vidas. Eu também vou lançar a seguinte pergunta que eu vou responder ainda nesse vídeo. Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu José ser preso de forma injusta e ainda permitiu José ficar preso por tanto tempo? Se você tem a sua resposta, deixa aqui no comentário que eu quero ver, hein? Vamos lá. E aí, galera, show de bola? Aqui quem vos fala é o Ícaro O'Donnell. E no vídeo de hoje eu queria falar desse cara que ele é sensacional. Ele é um dos grandes exemplos que a gente tem aí. Se você foi criado, num lar evangélico ou no lado cristão, você viu filmes, desenhos ou bem uma série que passou aí na Record, José do Egito, você vai conhecer um pouquinho da história desse camarada, que ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele tinha 17 anos, ele era o preferido do seu pai, e aí ele é vendido como escravo, ele chega na casa de Potifar no Egito, e aí quando ele chega na casa do Potifar, ele muda a história do Potifar, o Potifar começa a prosperar de forma maravilhosa, e aí ele é acusado de estupro, e do nada ele aparece na cadeia de forma injusta, e aí ele fica um tempão, alguns vão acreditar que ele fica mais de 10 anos, alguns vão apontar 13 anos, outros menos, porque ele saiu da casa do seu pai, ele tinha 17, e ele foi assumir o posto de governador com 30 anos. Enfim, são muitas teorias, e aí José passou por muitas etapas, até ele conseguisse chegar de frente com o faraó e resolver aquele problema do faraó, que era a interpretação do sonho que ninguém estava entendendo. Mas nesse todo esse processo, o caso do seu pai, caso do Potifar, prisão, até chegar no faraó, ele passou por muitos processos. E ele teve experiências fantásticas e maravilhosas, nos deixando um grande exemplo, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para começar, primeiro ponto, honestidade. Galera, o que dizer de José quando é o quesito honestidade? Ele teve oportunidade para fazer todas as coisas erradas. Os seus irmãos mesmo, eles faziam tudo de errado, tudo aquilo que seu pai não agradava, e o José acabava indo lá para boicotar os seus irmãos, chegava lá para poder ver o que eles estavam fazendo, a ordem do pai dele, tá, gente? O pai dele falava para ele lá vigiar, que ele tinha que obedecer o papai. E aí ele chegava e via os irmãos dele aprontando, ele podia falar assim: pô, sextou, bebê, hoje é dia de maldade, hoje é dia de rock, né? Podia partir com a galera lá pro meio do rock mesmo, enxacar na cachaça, fumar uma maconha, ficar muito doido, mas aí ele não faz isso, ele prefere ser honesto, porque a sua essência é de honestidade. Ele tem a oportunidade de fazer o errado, mas ele não faz, porque dentro dele mesmo, aquilo não fazia parte dele. Os seus irmãos não conseguiram influenciar ele. Aí ele vai pro Egito, cara, ele tá lá junto com o faraó, o capitão da guarda do faraó, o Potifar, e ele tá comendo do bom e do melhor, e aí o Potifar fala com ele: ó, José, minha casa é toda sua, tá nas suas mãos, só não toca na minha mulher. Ele poderia muito bem ter deitado e enrolado com a mulher do Potifar, ter feito todo tipo de coisa errada, mas ele também não fez. Ele teve a oportunidade várias vezes de pecar e ele sempre fugia. E aí ele é condenado, ele vai para a cadeia como um criminoso, como um estuprador. E aí ele chega na cadeia, poderia muito bem, no meio daquela influência negativa, daquele ambiente negativo, se tornar uma pessoa ruim. Começar lá o Comando Vermelho do Egito, que José aqui, hebreu revoltado, influencia todo mundo, nós merecemos liberdade, Mas não, cara, ele é honesto em tudo. Ele teve a oportunidade de ir pra farra com seus irmãos e não foi, de vacalhar com o Potifar e não vacalhou, de poder causar uma rebelião na cadeia e não causou. A honestidade dele é o primeiro ponto que é muito interessante aqui, que tem muito a nos ensinar e que só pode proporcionar coisas boas para nós. Segundo ponto, perseverança na fé. O José, ele passou por tantos altos e baixos, ele foi vendido como escravo, ele foi levado realmente como um escravo, amarrado, com um livro de Salmos mesmo. Agora eu vou tentar deixar referência aqui, durante a edição do vídeo, de qual parte que fala. Tem um salmo lá que registra a passagem de José para o Egito, que ele foi levado ali com correntes, ele foi levado realmente como um escravo é tratado. Ele passou por maus bocados até chegar na casa do Potifar. Provavelmente o tempo ali até adaptar, até as coisas começar a dar certo, ele ser bem aceito, ele não foi fácil. O tempo na cadeia, ele poderia pensar: nossa, mas Deus não me ama. Se Deus me ama, ele permite eu passar por tudo isso, mesmo eu fazendo as coisas certas. Mas ele não buscava Deus porque ele queria algo em troca, porque ele queria socorro. Ele buscava Deus apesar das dificuldades. Ele já mantinha um relacionamento com Deus quando as coisas estavam boas, porque quando as coisas ruins chegavam, o seu relacionamento com Deus era tão forte
que ele tinha mais força para poder suportar. E foi isso que manteve ele com a fé intacta, com a mente intacta e sempre com a esperança de que as coisas iriam dar certo para ele. José sabia que o segredo de todo o seu sucesso não provia dos seus atos, mas de Deus. E ele sabia que um dia Deus iria tirar ele daquela cadeia, Deus iria mudar a vida dele, que as coisas iriam começar a dar certo. Ele teve perseverança na fé. Terceiro ponto, comunhão com Deus. O que falar da comunhão desse cara com Deus, rapaz? A comunhão dele com Deus dava ele força para resistir às tentações. O relacionamento de José com Deus era lindo, ele amava a Deus mais do que ele mesmo. Ele sempre buscava agradar ao Senhor, fazer tudo que era certo aos olhos do Senhor. Gente, imagina, você que é homem, você acha mesmo que a mulher do Potifar era feia? Eu duvido! Deve que era a mulher mais top, ou uma das mais top que tinha no Egito, que todo homem cobiçava, olhava, batia o olho nela e falava, nossa, eu quero pra mim. Gente, eu tenho certeza que não foi fácil para José, mas a carne não dominou ele, o seu coração estava em Deus. Ele queria agradar a Deus e não a ele mesmo. Poderia falar assim, pô, cara, eu sou tão top, tô ajudando esse Potifar aqui, ele tá fraco, ele não tá dando conta do recado, a mulher dele me quer, pô, eu não vou decepcioná-la. Mas não, cara, a sua comunhão com Deus fez ele ter força para poder resistir, tanto na época dos seus irmãos, quanto na época do Potifar. Também a sua comunhão com Deus ali, mesmo que às vezes a tristeza e a solidão na cadeia poderia tentar fazer ele desanimar da fé, ele não desanimava. Ele continuava a buscar a Deus através da comunhão dele com Deus. Deus deu a ele sabedoria para ele interpretar os sonhos do copeiro, do padeiro e finalmente do faraó. A comunhão de José com Deus levou ele para outro patamar, como diz o Bruno Henrique, Flamengo. A comunhão dele com Deus deu a ele força, poderes para resistir coisas que eram mais fortes do que ele, fazer ele vencer batalhas maiores do que ele poderia vencer e ainda fazer coisas que ele jamais poderia, como interpretar um sonho daquele e ainda dar previsões do futuro, coisa que somente a comunhão com Deus pode nos dar. Quarto ponto, Deus nos surpreende. Gente, quando o José estava na cadeia e ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, ele falou exatamente o que iria acontecer com cada um e realmente aquilo que ele previu, que ele interpretou, que ele revelou, aconteceu. O padeiro foi morto depois de 3 dias e depois de 3 dias o copeiro foi liberto. Ele disse pro copeiro, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, moço, tô aqui, não era pra eu estar aqui, eu sou hebreu, não sou do Egito, tenho uma família longe, eu quero voltar pra minha casa, me ajuda. Quando ele conversou com o copeiro, o desejo dele era ser liberto daquela cadeia para voltar para casa. Mas o que ele não sabia é que Deus queria libertar ele da cadeia para poder salvar o mundo. Deus, ele nos surpreende. A gente faz planos, mas os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Às vezes está pedindo algo para Deus que você acha que é o melhor para você, mas Deus tem algo muito maior e melhor do que você jamais pensou e imaginou na sua cabeça. José, ele só queria liberdade para poder ser uma pessoa comum, civil, normal, voltar para casa. Mas Deus queria libertar ele para poder salvar todo o mundo, salvar sua família, cuidar da sua família, viver bem e salvar todo o mundo, que foi o que ele fez. Deus surpreendeu José e Deus também, ele quer nos surpreender. Basta a gente acreditar no Senhor, colocar nossos sonhos nas mãos dele e pedir que ele faça a vontade dele, não a nossa, porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa, gente. Ele nos surpreende. Deus é o Deus que nos surpreende. Quinto e último ponto, Deus tem um propósito em tudo. Cara, a vida de José, ela é um quebra-cabeça perfeito, onde cada peça uma se encaixa na outra. Tudo o que aconteceu com ele, desde as coisas boas até as coisas ruins, tudo combinava para poder dar certo com o plano principal de Deus para sua vida. No meu livro, no meu e-book, O Fracasso Não é o Fim, cara, peraí, você já adquiriu meu e-book, O Fracasso Não é o Fim? Vou deixar o link aqui na descrição para você. É um livro abençoado que Deus me deu. Lá eu falo sobre José, eu falo sobre Moisés, falo sobre Davi, reflexões profundas, revelações que Deus me deu, eu registrei lá e que vão abençoar a sua vida. Se você não adquiriu, corre lá, não deixa de adquirir, não deixa de ler, que Deus tem uma palavra forte para você nesse e-book, hein? O Fracasso Não é o Fim, link aqui embaixo na descrição, corre lá e adquire o seu. Lá no meu livro, O Fracasso Não é o Fim, eu tenho uma parte específica, um tópico lá, um ponto, um capítulo lá que fala que Deus tem um propósito em tudo. E justamente sobre isso com família, né? Eu dei um capítulo todo especial em cima de José, o fracasso José e o fracasso na família. E dentre lá tem esse tópico de Deus tem um propósito em tudo. Cara, tudo que deu de errado para José deu certo nos planos de Deus.
porque o fracasso dos planos de José faziam parte do sucesso dos planos de Deus. José não queria de maneira alguma ser inimigo de seus irmãos, ser tratado como inimigo, ser maltratado, mas foi necessário que seus irmãos o tratassem assim, porque somente com ódio seus irmãos seriam capazes de fazer tal coisa, de vender, de desfazer do seu irmão e ainda provocar a sua suposta morte, né? Falar pro pai dele que ele tinha morrido. Cara, somente alguém com ódio, de falta de amor extrema faria isso com alguém. E Deus permitiu que isso acontecesse, para ele poder chegar no Egito e desembarcar logo na casa de Potifar. José, se ele fosse chegar no Egito, seria como um estrangeiro que ia chegar no Egito, ia comprar alguma coisa ali e voltar para casa. Mas Deus queria que ele chegasse no Egito, justamente na casa ali de Potifar, para poder, da casa de Potifar, ser jogado na cadeia, para da cadeia do inusitado, cara, ele ser levado à presença de Faraó para resolver um problema que os melhores que Faraó tinha não conseguiram. Tudo que deu errado para José, ser vendido como escravo, ser acusado como criminoso, ficar na cadeia, tudo fez parte do plano de Deus para que ele conseguisse chegar à frente de Faraó, resolver o problema de Faraó, ser nomeado como governador, ter a sabedoria divina de juntar alimentos na crise e poder ter alimentos, né, suficiente na escassez. Tudo, cara, levou todo o fracasso dele, tudo que deu errado para ele era para dar certo para Deus. Às vezes, ou muitas das vezes, os nossos planos vão ter que fracassar para que os planos de Deus possam dar certo. Entenda isso. Se as coisas estão dando errado para você, não estão saindo como você queria, como você imaginava, fica tranquilo, que se você entregou sua vida nas mãos de Deus, tudo está saindo de acordo com os planos dele. Aleluia! E aí, já deixou o seu comentário aí? Já respondeu a pergunta? Se Deus é tão bom, porque ele permitiu José ser preso injustamente e permitiu José ficar tanto tempo preso? Gente, a minha interpretação, eu baseio ela em uma das pregações que eu escutei de Cláudio Duarte, que eu nunca me esqueço, né? Por que Deus permitiu José ficar preso tanto tempo, cara? Vamos lá, vamos por pontos. Primeiro, José ele aprendeu o básico sobre administração, de liderança na casa do seu pai. Então essas noções de administração, ele já estava pronto para ir para o próximo nível. Então Deus permite que ele é vendido como escravo. Ele aprende noções de administração, aprende como administrar na casa do seu pai. E aí ele é vendido para a casa de Potifar, que tem uma vida sensacional, cara. E aí o Potifar, ele dá a José a oportunidade de administrar coisas grandes, riquezas, o melhor. Então José aprende durante o tempo que ele passa na casa de Potifar a administrar riquezas, recursos grandes. E aí Deus permite ele ir para casa, para ir para a cadeia, na verdade. E aí na cadeia, o tempão que ele fica na cadeia, ele ganha moral com o encarregado ali da cadeia, que coloca ele como uma posição de autoridade. E aí ele começa a ajudar o encarregado a dominar, a liderar. E aí ele aprende a dominar na escassez. Então o tempo que ele passa ali na cadeia, ele aprende a administrar na escassez. Mas beleza, ele ficou casa de Potifar, cadeia, mas o que isso tem a ver? Cara, Deus foi maravilhoso com José. José não precisou ir para nenhuma faculdade de administração nem nada. Ele aprendeu foi na prática. O tempo que José passou na cadeia e o tempo que ele passou na casa de Potifar tinham propósitos. O tempo que ele passa na casa de Potifar aprendendo a administrar riquezas, Deus o estava preparando para os 7 anos de prosperidade que o Egito passaria, de acordo com a revelação que ele deu para Faraó. E o tempo que ele passa na cadeia, ele foi preparado para os 7 anos de fome que o Egito passaria. Então ele ficou mais tempo sendo preparado na escassez, porque quando chegasse 7 anos, ele iria saber como lidar com aquilo ali. Quando o Cláudio Duarte explicou isso na pregação dele, cara, minha mente se abriu. E em todas as pregações que eu falo sobre José, eu sempre cito isso, que é uma coisa magnífica. Quando nós estamos passando pelo bem e pelo mal, eles fazem parte da nossa capacitação, da nossa preparação, porque Deus ele tem muito a nos ensinar, e Ele nos ensina em meio às lutas. Ele nos prova, como a gente sempre gosta de falar, Ele nos prova para nos aprovar. Ele não tenta e por ninguém pode ser tentado, mas Ele nos prova. E para a gente poder ser aprovado, né, a gente tem que conseguir passar pela aprovação. José conseguiu passar com muita perseverança na fé, com comunhão com Deus, com honestidade ali. Deus o surpreendeu e Deus tinha um propósito em tudo. Foi aí que José chega como governador preparado. Deus já tinha o cargo de governador preparado para ele, só que José ainda não estava preparado para o cargo. Mas quando Deus faz José passar por todas as etapas, todos os propósitos, quando José termina a sua capacitação, ele recebe aquilo que Deus já tinha preparado para ele. Deus já tem muita coisa preparada para mim e para você. Às vezes nós que ainda não estamos preparados.